Se eu te dissesse que existem soldados treinados para entrar em qualquer país do mundo, eliminar um alvo em minutos e sair sem deixar absolutamente nenhum rastro, você acreditaria? Porque isso não é teoria. Isso acontece. E essas operações são feitas por algumas das forças especiais dos Estados Unidos da América, que o mundo inteiro teme. Unidades tão letais que, em muitos casos, o próprio governo evita confirmar que elas existem. E o mais assustador não é o que elas fazem, é a facilidade com que fazem. Essas forças não são criadas para guerras comuns. Elas são usadas quando tudo já deu errado, quando não existe margem para erro, quando uma única decisão pode desencadear um conflito global. É nesse ponto que elas entram, sem aviso, sem reconhecimento, sem segunda chance. E entre essas unidades existem grupos que operam em um nível que vai muito além do que você imagina. Estamos falando de operadores que passam anos sendo preparados para situações extremas, física e psicologicamente. Pessoas treinadas para resistir à dor, ao medo, à pressão e tomar decisões letais em segundos, mesmo sob condições que fariam qualquer pessoa comum congelar. Mas o que realmente torna essas forças tão temidas não é apenas o treinamento brutal, é o tipo de missão que elas recebem. Então, antes de continuar, já segue o canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e permite que a gente continue trazendo histórias como essa. Imagine precisar invadir um território altamente protegido em outro país, sem autorização oficial, localizar um alvo específico, executar a missão com precisão absoluta e sair sem provocar uma guerra. Isso exige um nível de planejamento e execução que beira o impossível. E ainda assim, elas fazem. E é aqui que entram algumas das unidades mais temidas já criadas. A primeira delas é a Navy SEALs, talvez a mais famosa de todas. Mas não se engane, a fama não chega nem perto de mostrar o que realmente fazem. Os SEALs são especialistas em operações marítimas, mas isso é só o começo. Eles atuam em terra, no ar e no mar, sendo capazes de infiltrar territórios inimigos por rotas praticamente impossíveis. Sua principal função envolve ações diretas, eliminar alvos estratégicos, realizar resgates de alto risco e executar missões de captura ou neutralização com precisão absoluta. São usados quando a missão exige velocidade, surpresa e eficiência total. Logo depois, existe uma unidade ainda mais seletiva, a Delta Force, oficialmente conhecida como First Special Forces Operational Detachment Delta. Essa é uma das forças mais secretas e letais dos Estados Unidos. Diferente dos SEALs, a Delta Force é especializada em contra-terrorismo e operações altamente sensíveis. Eles são acionados quando o risco é extremo e o erro simplesmente não pode acontecer. Resgates de reféns em ambientes urbanos, neutralização de ameaças críticas e missões clandestinas fazem parte do seu cotidiano. Muitas de suas operações nunca serão divulgadas. Outra força que merece destaque é o Army Rangers, especialmente o 76th Ranger Regiment. Diferente das outras unidades, os Rangers são especialistas em ataques rápidos e controle de território. Eles são frequentemente os primeiros a entrar em áreas hostis, abrindo caminho para operações maiores. Sua função principal envolve assaltos aéreos, tomada de pontos estratégicos e eliminação de alvos em larga escala. Se for preciso agir rápido e com força, os Rangers são a escolha. Mas nem tudo acontece na linha de frente. Existe uma unidade que atua nas sombras mais profundas, os Green Berets, ou Forças Especiais do Exército. Diferente das outras, eles não são focados apenas em combate direto. Sua principal função é guerra não convencional. Isso inclui treinar forças locais, organizar resistência em territórios inimigos, realizar operações psicológicas e influenciar conflitos de dentro para fora. Eles são especialistas em transformar pequenos grupos em forças capazes de mudar o rumo de uma guerra. E então, temos uma das unidades mais discretas e eficientes, o Marine Raiders. Essa força do Corpo de Fuzileiros Navais é altamente versátil e especializada em operações especiais em ambientes complexos. Eles atuam tanto em combate direto quanto em missões de reconhecimento, inteligência e apoio a forças aliadas. Sua capacidade de adaptação é um dos seus maiores diferenciais.
Agora, o que todas essas forças têm em comum não é apenas o treinamento extremo, é o nível de responsabilidade que carregam. Cada missão pode impactar diretamente a estabilidade global. Cada decisão pode evitar ou causar um conflito internacional. Esses operadores são preparados para lidar com o caos, para agir sob pressão extrema, para tomar decisões que ninguém mais pode tomar e, acima de tudo, para cumprir a missão, independentemente das circunstâncias. Eles treinam cenários onde tudo dá errado, onde a comunicação falha, onde o suporte não chega, porque na realidade muitas vezes é exatamente isso que acontece. E mesmo assim, eles precisam encontrar uma solução. Existe também um fator psicológico envolvido. A simples existência dessas forças já gera medo. Inimigos sabem que podem estar sendo observados, monitorados ou até mesmo já comprometidos, sem perceber. Isso cria uma pressão constante, invisível, mas extremamente eficaz. E quando a ação acontece, ela é rápida, direta, sem margem para erro. Mas talvez o aspecto mais impressionante seja o silêncio. Muitas dessas operações nunca serão reveladas, nunca entrarão para a história pública, nunca serão reconhecidas oficialmente. E ainda assim, elas acontecem todos os dias. Enquanto o mundo acompanha notícias, conflitos e discursos, essas forças continuam operando nos bastidores, resolvem problemas antes que eles se tornem crises. Eliminam ameaças antes que elas ganhem forma, e isso muda tudo. Porque no final, o verdadeiro poder não é aquele que aparece, é aquele que age sem ser visto. E agora que você conhece essas forças e o que elas são capazes de fazer, talvez comece a perceber que por trás de muitos acontecimentos globais, existe algo muito maior, algo silencioso e extremamente eficiente. A questão é, quantas dessas operações estão acontecendo neste exato momento, sem que ninguém saiba?